Beleza, vamos começar então, né? E vamos começar nem pelo capítulo 1, não, vamos começar pelo prefácio, tá? Então, lá no prefácio do livro, um ponto importante que ele chama atenção é que o que começou a colocar esses dois caras, né, os dois autores, dentro desse caminho de descoberta para entender o que faz uma boa topologia de times, né, foi um post que o Matthew fez sobre que era o DevOps Topologies, né? Então esse post aqui, né, ó, eu vou abrir ele aqui, que é um post que ele fez lá de 2013, tá? What team structure is right for DevOps to flourish, né? Qual é a estrutura de times boa para que o DevOps aconteça, né? Essa colaboração entre o time de Dev e o time de Ops, para que ela floresça. E aí aqui, nesse artigo, ele vai descrevendo assim, vícios da estrutura de times, né? Ou seja, estruturas que são ruins e por que são ruins, né? Então, que ele chama de antitipos, né? Como se fossem os anti-patterns, né? E ele pega e fala, olha, dois silos separados, e ele começa a explicar por que é ruim, né? Ou então um silo de DevOps separado dos outros dois, ele pega e mostra os problemas e tal. E, enfim, ele primeiro apresenta esses antitipos, né? Ou seja, as armadilhas que normalmente que são mais fáceis de cair, e depois os tipos que ele considera bons, né? Olha, interagir dessa forma aqui faz com que o DevOps aconteça melhor. E, assim, isso aqui, né, segundo o que os autores contam, ajudou um monte de gente a melhorar as interações entre times de Dev e times de Ops, né? Ou seja, a turma que codifica e a galera que automatiza as coisas e dá o deploy e mantém as coisas funcionando em produção, enfim. Isso aqui, segundo eles, ajudou bastante gente, né? Até porque os dois atuam como consultores dessa parte de gestão e fazer os times trabalharem mais azeitado e tudo mais, né? Então essa figurinha aqui é só um resuminho dos tipos bons que eles consideram aí e tal. Fica aí a dica para ler esse post aqui, é curtinho, vale a pena, tá? E aí, assim, o que eu entendi, né? Eu fiz uma associação na minha cabeça que eu acho que me ajuda a explicar sobre o que é esse livro, né? E aí uma analogia boa que eu fiz aqui, que eu acho que faz sentido, é com esse joguinho aqui, né? Chama Jogo da Vida. Quem mexe com programação normalmente já esbarrou nesse negócio alguma vez na vida. Mas é uma espécie de programinha, né? Que muitas vezes quando você está aprendendo a programar, o professor passa como exercício, alguma coisa assim. Que você tem uma espécie de tabuleiro e aí cada quadradinho pode estar vivo ou estar morto, né? Pode estar aceso ou apagado. E aí ele tem turnos, né? E aí a cada turno ele passa uma regrinha que muda a configuração do tabuleiro de acordo com essas três leis aqui, né? Então, qual que é? A primeira lei, né? Se você tem um quadradinho vivo, ele tem 2 ou 3 vizinhos que estão vivos, então ele continua vivo. Se você tem um quadradinho morto que tem 3 vizinhos vivos, então ele vai ficar vivo. E se ele não cair em nenhum dos casos acima, ou ele vai morrer ou ele vai permanecer morto. Então, por exemplo, né, nessa configuração aqui, que tem esses 3 enfileiradinhos aqui, né, esse carinha aqui, ele cai no terceiro caso, né? Ele tem um vizinho vivo, então ele vai morrer, né? Esse cara aqui, ele cai no primeiro caso, né? Ele tem 2 vizinhos vivos, então ele vai continuar vivo. Esse outro aqui, ele vai morrer também, né? Do mesmo jeito que esse aqui também vai. Agora, por acaso, esse que está bem aqui, ele tem 3 vizinhos vivos, então ele cai no segundo caso, então ele vai nascer, né? Do mesmo jeito, esse carinha assim. Então, assim, o próximo estágio dessa configuração com 3 carinhas horizontais é esse daqui, né? E o próximo, de novo, ele volta para esse, né? Então, por exemplo, se a gente vier aqui, né? Isso aqui tem implementado na internet. Você bota Game of Life na internet e você acha que eu vou dar um refresh aqui, né? Eu vou primeiro começar assim e vou dar um start aqui, ó. Pá. Ele fica
né? A cada interação ele faz isso, ele tem esse comportamento. Dadas aquelas 3 regrinhas, o comportamento para essa configuração inicial é fazer isso aí, né? E para essa configuração inicial aqui, o comportamento é uma coisa diferente, né? Então, esse animalzinho aí, ele sai... ele como que adquirisse vida própria, né? Ele vai andando pelo tabuleiro dessa forma. Mas assim, o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver que, assim, dado que tem 3 leis fundamentais, né? Você saber como é que o sistema vai se comportar não é trivial. Certo? Quer dizer, é difícil só olhando para cá, né? Só olhando para cá, você deduzir que o comportamento dele vai ser ele começar a ir andando, meio que girando e andando, né? Você tem que fazer um monte de... tem que pensar bastante para entender como é que o sistema vai se comportar, mesmo conhecendo as 3 leis do jogo da vida. E também, assim, da mesma forma, fazer o sistema se comportar do jeito que você quer, né? Ou seja, qual é a configuração inicial que eu tenho que... ou quais são as possíveis configurações iniciais que eu tenho que deixar o negócio para fazer o negócio se comportar do jeito que eu quero. Também não é trivial, é um negócio que você tem que passar um tempo brincando, para você ir adquirindo experiência com o comportamento do negócio, para você, né, ficar bom nisso aqui. Tá? Então, isso não é trivial. Beleza? E o que eu entendi foi que, saindo daqui, né, saindo dos DevOps Topologies, esses caras, à medida que o tempo foi passando, eles ampliaram a visão do DevOps Topologies e começaram a entender as leis da vida que governam as interações entre times e, dadas essas leis, como que eu armo a configuração de modo que o comportamento da interação entre esses times dê o resultado ideal que a gente quer, né? E que resultado ideal é esse? É o desenvolvimento de entrega frequente com segurança, né? Com pouco risco de dar bug, né? Então, o que são essas 3 leis da vida, né? Que aí ele vai entrando nos capítulos a fundo e eu vou falando aqui, né? Eu vou falar nos próximos vídeos. Mas são essas aí, a lei de Conway, né? O que é a lei de Conway? Resumo, né? O software imita as pessoas. Você tem uma estrutura de como as pessoas se organizam e aí essa lei diz que se essa galera vai criar software, a estrutura do software que eles vão criar tem uma estrutura parecida com... ela copia a estrutura de comunicação entre as pessoas. Né? Vou falar mais disso aí no próximo vídeo. Os números de Dunbar, né? Isso aí é assim, umas regrinhas sobre a interação social humana, que basicamente diz, olha, tem um limite de quantas pessoas você pode botar dentro de um grupo de modo que as pessoas consigam confiar umas nas outras. Né? Você consegue fazer isso com 5, com 10, com 15, mas com 20 já começa a ficar difícil. E a terceira lei é carga cognitiva. Né? Existe um limite do que cabe na nossa cabeça. Né? E se você começa a botar uma pessoa para trabalhar num contexto que ela precisa ter mais coisa na cabeça do que o que cabe na cabeça dela, as coisas começam a colapsar. Então, assim, dadas essas 3 regrinhas, dadas essas 3 leis da vida aí de como as pessoas podem se organizar para fazer software, como fazer o sistema se comportar do jeito que eu quero? O livro é sobre isso. Né? E aí, assim, aí ele começa aqui no capítulo 1. Então, ele começa falando lá no capítulo 1, né, que para você entregar software com segurança, né, e com rapidez, você precisa de uma mudança de mindset, né? Assim, qual que é essa mudança de mindset, né? Então, você sai no mindset onde você enxerga arquitetura e estrutura de time como 2 coisas separadas, né? Olha, você tem a arquitetura do software, isso é uma coisa. E você tem a maneira como a gente organiza os times, isso é outra coisa, né? Então, você sai desse mindset e você começa a enxergar essas 2 coisas como uma coisa só. Um sistema sociotécnico, né? Uma simbiose de silício e carbono, né?
um sistema sociotécnico que atua, que age no mundo para resolver problemas da organização através da criação e da manutenção de software. Então ele começa a colocar essa mudança de paradigma na sua cabeça, né? E aí ele fala dos organogramas, né? Ou seja, esse desenho de caixinhas aqui, né? Que toda empresa tem sobre como as pessoas se organizam no sentido de quem responde para quem, né? Quem é chefe de quem. Que é uma visão que toda empresa precisa ter. Só que aí ele fala, olha, existe um problema com o organograma, que ele dá uma foto da organização da empresa, mas essa foto ela não é completa, né? E ela não é completa porque assim, existem outras visões, né? Tem pelo menos mais duas. Então, além dessa estrutura formal, que é o organograma, existe uma estrutura informal, que é o seguinte, olha, tudo bem, o chefe desse cara aqui é esse cara aqui. Mas pode ser que ele enxergue um verdadeiro líder nesse outro cara aqui. Não, eu me inspiro e admiro esse cara aqui. E é ele que me ajuda, é ele que me ensinou a maior parte das coisas que eu aprendi aqui nos últimos 2 anos. Eu sigo esse cara aqui, né? Então, essa estrutura informal, né, desses líderes naturais, né, do domínio de influência, é uma outra visão de uma estrutura que existe dentro da empresa, né? E existe também a estrutura de criação de valor, de como o trabalho acontece de fato, né, de como as pessoas se comunicam. Tá? Por exemplo, esse cara aqui pode falar com esse aqui, esse cara fala com esse aqui, né? Esse aqui fala com esse, mas menos. Esses outros 2 aqui não falam com ninguém, trabalha sozinho. Ou seja, a comunicação entre as pessoas não respeita as linhas que estão desenhadas no organograma, né? A maneira como as pessoas interagem para resolver os problemas do dia a dia do mundo real não pode muito bem atravessar várias linhas do organograma, né? Então, there is the law and there is what's done, né? A frase de um seriado aí, fica de dever de casa descobrir qual aí. Valendo um ponto na prova. Né? Existe a lei e existe aquilo que é feito. Tá? Então ele começa aqui no capítulo 1 simplesmente dizendo, né, que reconhecendo que essas outras visões, essas outras fotos da estrutura que existe na sua empresa é relevante, né? Então o approach da turma do Tintopolis reconhece a importância dessas outras 2 estruturas, da estrutura informal e da estrutura de criação de valor, tanto quanto o organograma, né? E outra coisa importante que ele fala nesse capítulo aí é que assim, a hora que você faz com que as pessoas concordem sobre os modos de interação, né, que eles têm que ter com os outros times, você deixa isso claro, você deixa isso visível, você escreve, né? Olha, isso aqui são os comportamentos esperados para esse tipo de interação que a gente vai fazer, né? Então, essas expectativas ficam mais previsíveis, né? E essa previsibilidade aumenta a confiança entre os times, né? De um time para o outro. E essa confiança faz toda a diferença para fazer o fluxo de entrega acontecer de maneira mais natural. Beleza? Por agora é isso aí. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo.